Vamos lá então, pessoal, para finalizar a parte angular na circunferência, eu queria destacar os ângulos excêntricos, tá? Esses ângulos excêntricos seriam os complementos do que a gente está falando até agora, né? A gente conseguiu falar já dos ângulos cujo vértice está no centro, a gente conseguiu falar dos ângulos cujo o vértice está na circunferência, e agora a gente vai falar dos ângulos que têm outros tipos de vértice. Por exemplo, ou o ângulo com vértice na região interna da circunferência, estando no centro ou não, só que se estiver no centro seria um caso particular do outro, não faria muito sentido analisar como a gente vai analisar aqui. Ou que o vértice está flutuando pelo lado de fora, tá? Por isso o nome interior-exterior, que tem a ver onde exatamente está esse meu vértice, tá? Então vamos lá. Quando eu tenho esse vértice na região interna da circunferência, eu preciso analisar a reta inteira. Não tem mais como eu pegar só esse ponto e colocar aqui o arco que o ângulo delimita, que só isso não vai me trazer uma informação satisfatória. Então o que eu vou fazer? Vou pegar as secantes, no caso aqui desse exemplo, vou pegar as secantes, a interseção entre elas vai ser o meu vértice, e eu vou perceber que esse vértice delimita dois ângulos que são opostos pelo vértice, né? Então tanto faz, se eu pegar e marcar isso aqui ou marcar esse cara aqui, para mim tanto faz, porque na verdade, como os dois são iguais, essa marcação é indiferente. Aí eu gosto sempre de brincar com o meu aluno no seguinte: pô, mas olha só, esse ângulo não é igual a esse? Então isso quer dizer que esses arcos aqui são iguais? Não necessariamente, né? Pensa um pouquinho, porque eu até aconselho que você pause o vídeo e pense um pouquinho por que esse cara aqui é igual a esse e, no entanto, esses arcos não são iguais. O que seria necessário para que esses ângulos fossem iguais e os arcos também fossem, tá? Mas aí, o que acontece com isso? Lembra que a relação de igualdade entre o arco e o ângulo era fixada somente quando o meu vértice estava no centro? Então, aqui não é o que está acontecendo, o vértice está flutuando. Por isso que eu falei, e se eu quiser o vértice no centro, eu posso trabalhar com as retas inteiras, mas não vai fazer sentido, tá? Só que o que eu preciso aqui então? Para cada ângulo que eu traçar com o vértice no interior, eu vou ter dois arcos. E aí a gente consegue provar que esse ângulo vale a média aritmética, tá, entre esses arcos. Ou seja, você vai pegar o arco AB mais o arco CD e vai dividir por 2. Vale a semissoma entre esses arcos, tá? O que acontece no caso dos ângulos exteriores é parecido também. Só que agora não faz mais sentido eu analisar aquele ângulo que está para lá, né? Porque as retas vão e não vão tocar mais na circunferência se eu estiver falando de geometria plana. Então, o que acontece? Eu tenho de novo dois arcos que agora ficam bem discrepantes. Eu consigo analisar agora como sendo algo bem diferente. E aí eu vou conseguir garantir que agora a gente tem que o ângulo alfa vai ser a semidiferença, tá, entre os dois arcos delimitados por essa par de retas secantes. Ou seja, vai pegar CD menos AB sobre 2. Existem alguns casos, tá, alguns livros que optam por colocar AB menos CD, mas aí entre módulos. Por quê? Para você, dentro do módulo, na verdade. Porque o que acontece? Você não se preocupa com quem é maior, quem é menor, tá? Como nesse caso aqui a gente consegue até ver legal qual que é maior que o outro, eu sugiro que para você evitar o módulo, que só ajustaria o sinal nesse caso, você pegue o maior, subtraia do menor antes de dividir por 2, tá? Essas relações são... Colocar o AB menos o CD aqui dentro do módulo é puramente mnemônica, tá? Cabe a você fazer a análise como você achar melhor. Mas, resumindo então, a gente viu na aula passada que quando o vértice está no centro é igual, quando o vértice está na circunferência vale metade do arco, e aqui estão os casos mais complicados, entre aspas, onde eu tenho o vértice ou na região interna ou na região externa. Na região interna vale a média aritmética entre os lados, e aqui na região externa vale a semidiferença entre os meus arcos, ok? É isso aí.